Questão Enem Digital 2020. Na descrição do vídeo nós temos 14 questões da prova do Enem 2020 da disciplina de História, um PDFzinho com o link, você acessa lá. Você vai baixar esse PDF, responder as questões e conferir o gabarito. Aquela questão que você errou ou teve dúvida, você analisa comigo, como é o caso desta aqui. O item diz o seguinte: associados a atividades importantes e variadas na evolução das sociedades americanas modernas. Veja que robustez para dizer que a sociedade americana moderna, ele está falando da América como um todo. Então, América do Norte, Estados Unidos, América Central e principalmente aqui na América do Sul, o Brasil, no período moderno, que é exatamente o período ali do século XVI até por volta do século XVIII. Os africanos conseguiram impor, isso é importante para a nossa resposta, sua marca nas línguas, primeiro ponto, na cultura e também na economia, além de praticar quase invariavelmente na composição étnica das comunidades do Novo Mundo. Então isso reforça para a gente um discurso interessante, que é o discurso da mestiçagem que a América é. A América é formada por elementos europeus, pelos próprios elementos americanos nativos, que nós chamamos de índio, e pelo elemento negro. E esse elemento negro, esse elemento branco europeu, eles contribuíram para a formação da nossa língua. O Enem já trouxe questões sobre isso anteriormente, tanto na parte de história, na parte de humanas, como na parte de linguagem. A cultura negra é inevitavelmente visível, ela é perceptível. E aqui ele diz, olha, ele também contribuiu do ponto de vista econômico na produção, seja porque eles eram as mãos de obra, os negros, seja porque eles também possuíam conhecimento para tal. Não à toa, aqui na história do Brasil, na metade do século XVI, isso é, por volta de 1550 aproximadamente, a gente começa a optar, a gente que eu digo o colonizador, tá, pessoal? O colonizador branco europeu começa a optar pela mão de obra escrava, porque o escravo já chegava da África com um domínio sobre técnicas de agricultura, coisa que o índio não tinha. E isso é um dos muitos elementos. Vale salientar também que o indígena, de certa forma, ele era mais arredio. Então ele resistiu muito mais, eles eram muito mais selvagens e ferozes. Quando o índio fugia, ele tinha vivido na mata, então ele conhecia essa mata. O negro, ele nem isso entendia. Quando eu falo nem isso, eu falo da floresta. O camarada viveu a vida toda dele em regiões africanas. Quando chega aqui, uma floresta totalmente diferente, até para onde correr, esse indivíduo ele não sabia direito, porque uma coisa é, lá na África, o sol ele não vem do litoral, ele vem de dentro, do interior da África, e ele se põe no litoral. Aqui é o contrário, o sol nasce no litoral e ele se põe no interior do Brasil, do ponto de vista de leste a oeste, tá, pessoal? A sua influência alçou mais fortemente as regiões do latifúndio agrícola. Então, onde foi que o negro influenciou mais? Nos grandes latifúndios, nas grandes fazendas. Em comunidades cujo desenvolvimento ocorreu às margens do Atlântico, ou seja, nas regiões litorâneas, e do Mar das Antilhas, do sudeste dos Estados Unidos até a porção nordeste do Brasil e ao longo das costas do Pacífico, na Colômbia, no Equador e no Peru. Então são sempre regiões de fazenda. Aí vem o enunciado aqui com uma pergunta relativamente simples. Agora, o aluno tinha que estar atento. Uma das contribuições da diáspora descrita no texto para o continente americano foi, ou seja, qual a contribuição desse afastamento que o negro teve do seu mundo e a chegada dele aqui. O fim da escravidão indígena, já que eu disse que a mão de obra vai sendo substituída exatamente quando eu escrevi aqui em 1550, mas a gente continua usando a mão de obra indígena até o final da escravidão. Então essa alternativa aqui está falsa. Isso para falar de Brasil, para não falar também que a questão ela pergunta sobre todo o continente americano. Então essa alternativa está falsa, não teve o fim da escravidão indígena não. O declínio da monocultura ou de monoculturas locais, esses indivíduos vinham para cá exatamente para a produção de monocultura, seja no Brasil a cana-de-açúcar, seja nos Estados Unidos o tabaco, que é o fumo, seja o algodão. Então não há um declínio, você tem a produção em massa. A depender de como a gente interpreta, até hoje existe monocultura no Brasil, em regiões, em grandes regiões.
A introdução de técnicas produtivas, sim, o elemento negro ele dominava, e aí a alternância dele, a vinda dele era exatamente para essa introdução de técnicas produtivas, que eles desenvolviam e iam ali junto com o próprio elemento escravizador e colonizador trabalhando. A letra D fala sobre a formação de sociedades estamentais. Essa sociedade estamental ela é característica da Idade Média. Aqui na colônia existe uma relativa possibilidade de ascensão social. Em sociedades estamentais isso é muito raro mesmo. Aqui era raro, mas era mais frequente do que foi durante a Idade Média. E a letra E fala sobre a desvalorização das capitanias hereditárias. Aqui foi um pouco relativo, porque capitanias hereditárias é uma característica da história da colonização portuguesa. E o texto foi mais abrangente em relação ao continente americano. Quando ele pergunta Peru, Equador e Colômbia, ele está falando da América espanhola. Quando ele menciona o que hoje é os Estados Unidos, a América inglesa. Necessariamente, você não tem capitanias hereditárias nessa região, então as capitanias hereditárias elas não deram certo a princípio, não vingaram, mas elas não foram extintas. Elas só vão ter seu fim por volta de 1750. E eu estou também botando aqui 750 como uma data aproximada, que é quando o Marquês de Pombal ele vai extinguir. Então pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Eu não decoro a data exata aqui não, mas elas duraram então durante muito tempo. Questão rápida. Agora, precisávamos ter ficado atentos que o elemento negro foi dito no texto, inseriu essas técnicas econômicas produtivas aqui no Brasil. Comenta o que é que tu achou da questão. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.